Boa noite a todos, um salve bem carinhoso para vocês. Hoje nós faremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, e eu vou falar um pouquinho sobre a fé que transporta as montanhas. Esse capítulo começa falando sobre o poder da fé, e ele cita uma passagem de um pai que tinha um filho lunático, e durante uma pregação de Jesus, esse pai pede a Jesus, implora, se joga aos pés de Jesus, pedindo pela cura do seu filho. Ele já havia recorrido aos apóstolos, mas os apóstolos não tinham conseguido curá-lo. Era um jovem rapaz, ele era lunático, por vezes ele caía no fogo, caía na água, se machucava, e esse pai estava desesperado à procura de ajuda para o seu filho e foi ao encontro de Jesus. E Jesus ficou tocado com o pedido desse pai e foi ao encontro desse jovem rapaz, e chegando lá ele percebeu que o menino estava endemoniado. E ele ordena que os demônios saiam do corpo do rapaz e imediatamente esse rapaz é curado. E os apóstolos estavam assistindo e ficaram assim, incrédulos, no que eles estavam vendo, porque eles tinham tentado curar esse rapaz e não tinham conseguido. E eles vão até Jesus e perguntam o que Jesus tinha feito de diferente. Jesus disse que eles eram incrédulos, que eles não tinham conseguido pela incredulidade deles, que se eles tivessem a fé maior do que um grão de mostarda, que eles poderiam ter feito aquilo e muito mais. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, capítulo 17, do versículo 14 ao 20, se alguém tiver interesse de ler e se aprofundar um pouco mais. E o que Jesus quis dizer para os apóstolos quando ele disse que eles eram incrédulos e que eles poderiam fazer muito mais do que eles fizeram? Jesus estava falando na confiança nas próprias forças, nas nossas próprias forças. A fé que transporta as montanhas é a fé que transporta as nossas dificuldades, as nossas resistências, as nossas más vontades, os nossos preconceitos, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa cegueira, que na maioria das vezes nos impede de ver o caminho certo, o caminho correto a seguir, o fanatismo, que também leva a pessoa a ter decisões errôneas sem ser raciocinada, as paixões orgulhosas. Na verdade, Jesus queria dizer ali que a gente tinha que ter força nas nossas habilidades, que a partir do momento que a gente crê em Jesus e crê na gente pode muito, O poder da nossa fé, ele fica muito grande. A fé que move uma montanha é a fé que vai demandar uma fé enorme. Será que Jesus quer que a gente mova uma montanha de lugar? Eu acho que quando ele coloca essa passagem da fé que transporta a montanha, ele quer saber qual montanha nós queremos transportar, Quais as montanhas da nossa vida que nós queremos cruzar, São as montanhas do dia a dia. As montanhas, por exemplo, da nossa vida profissional, que não são, na maioria das vezes, um fardo fácil para todos nós, Onde nós passamos a maior parte do nosso dia, onde nós temos às vezes algumas dificuldades, algumas pessoas difíceis, ou nós somos as pessoas difíceis e nós não reconhecemos. A montanha financeira da nossa vida, às vezes temos, às vezes não temos, as dificuldades às vezes de prover uma casa, de ganhar o nosso sustento, as montanhas dos nossos relacionamentos, dos nossos afetos, das relações entre pais e filhos, das nossas relações com os nossos parceiros, a montanha de um casamento que não é fácil, a montanha na criação dos filhos. Quantas montanhas nós temos que transpor, ao longo da criação dos nossos filhos, as montanhas nos relacionamentos familiares, Todos nós sabemos que nas famílias estão os nossos maiores desafios, Então, quantas montanhas nós temos que transpor ao longo da nossa vida, dos nossos relacionamentos com os nossos familiares. A montanha da nossa espiritualidade, Que a gente está sempre em busca, ou às vezes a gente abandona o nosso lado espiritual e retoma através de estudo, através de dedicação, através de entendimento, A montanha das nossas virtudes e dos nossos defeitos. Trabalhar os nossos medos, os nossos orgulhos, vaidades, preconceitos, trabalhar em nós o perdão,
trabalhar em nós o amor, a caridade e também vangloriar as nossas virtudes. Todos nós temos virtudes, né? A fé, na verdade, ela é a confiança e a certeza, é a lucidez de que nós vamos conseguir. Né? Em primeiro lugar, é a fé em Deus, e depois nós temos que ter fé em nós mesmos. O capítulo cita da fé sincera, que a fé sincera, ela é verdadeira, ela é calma, ela é paciente, ela sabe esperar. É a fé que acredita que tudo na nossa vida é a vontade de Jesus, é a vontade do Pai. Que nada vem para nós se a gente não tem capacidade de superar, né? Nenhuma montanha vem na nossa vida que a gente não tenha condição de transpor. Então essa fé sincera é uma fé tranquila, é uma fé de que a gente sabe nos propósitos de Deus para a nossa vida e que ao mesmo tempo a gente fortalece a nossa fé de que a gente é filho do Pai, de que a gente tem poder, de que a gente tem força, de que nós podemos muito mais do que nós imaginamos. Ele cita também a fé com relação com o magnetismo, que se nós juntarmos o poder fluídico, né, magnético, com uma fé ardente, que essa fé ela pode promover coisas espetaculares, operar fenômenos como a cura. Foi isso que Jesus quis dizer aos apóstolos, que na verdade eles tinham que unir o magnetismo que eles tinham, com todo o aprendizado que eles tinham com Jesus, e a fé que eles tinham de que Deus sabe de todas as coisas, e a fé que eles tinham neles mesmos, isso tudo em conjunto ia promover maravilhas, curas, transpor montanhas, fazer muito mais do que Jesus fez. E na verdade eles não fizeram porque eles não tinham essa fé suficiente, essa fé fortalecida, né? Que tempos depois eles vieram a descobrir. O capítulo cita também sobre a fé raciocinada e a fé cega. O que vem a ser a fé cega? É a fé que não examina nada, a fé que acredita em tudo, a fé que aceita o falso como verdadeiro, a fé que produz em excesso um fanatismo. É a fé que não é raciocinada, diferente da fé raciocinada, que é aquela fé baseada no estudo que o Espiritismo tanto nos incentiva a buscar o estudo, a buscar o conhecimento, a buscar a nossa reforma íntima, a nos observar, a praticar, né? A gente se colocar na posição, às vezes, de observador dos nossos problemas, das montanhas que nós queremos transpor, ou vermos no irmão, naquele amigo que está passando por uma dificuldade, como que ele vai trilhar esse caminho por essa montanha, como que ele vai trabalhar com a fé, né? Então é através do estudo, é através da observação, é através da prática que essa fé vai se tornar uma fé raciocinada ou não, ou uma fé cega. O texto fala que a fé ela não se impõe, que a fé ela é adquirida, que ela está à disposição para todos. E, na verdade, ela está aí, né? Nós temos que aprender a acessar a nossa fé. Como que nós podemos fazer isso? Como que a gente coloca a fé em prática? Em primeiro lugar, através de reconhecimento de que existe uma força maior que rege tudo e comanda, um ser superior, em que a gente se coloca numa posição de não ser orgulhoso e de se inclinar diante dessa força maior. A partir desse momento, a gente começa a raciocinar a respeito da nossa fé. A nossa fé é uma fé cega, a nossa fé é uma fé raciocinada. Eu coloco a minha fé do lado verdadeiro das coisas, ou eu coloco a minha fé em tudo que eu vejo, eu saio e acredito e vou atrás e não raciocino, eu não estudo a respeito disso. A fé raciocinada, ela vai me trazer lucidez, ela vai me trazer calma, ela vai me trazer confiança em Deus. Baseado nos estudos que a gente faz do Evangelho, a gente vai fortalecendo a nossa fé. A fé ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser exercitada, ela tem que ser colocada em prática. E nada melhor do que o estudo para nos basear no melhor caminho para colocar a nossa fé, como os exercícios, que é nada mais do que a nossa prática, né? E colocando em prática o exercício dessa fé. Obstáculos que nós queremos vencer, situações que nos demandam um pouco mais de fé, de acreditar que é possível. A verdadeira fé, ela se alia à humildade. Aquele que possui e coloca a confiança que ele tem em Deus e coloca que
Jesus ele é um instrumento a nosso favor e que nós fazemos tudo segundo a vontade de Deus e para nós mesmos, através de nós mesmos, essa fé, a gente vai conseguir fortalecer a fé. Deus não quer que eu mova literalmente uma montanha de um lado para o outro, mas Ele quer que eu escale a montanha da minha vida, com fé, superando os obstáculos, as dificuldades, observando a beleza do caminho, aprendendo ao longo das experiências. Eu acho que Ele coloca as dificuldades para que a gente supere, para que a gente fique cada vez mais forte, para que nós tenhamos a cada dia a certeza de que Ele é todo amor e todo misericórdia, que Ele está do nosso lado e que a gente, fortalecendo a nossa fé, acreditando em nós mesmos, acreditando no Pai, que nós vamos conseguir transpor todas essas montanhas. Eu acredito que esse capítulo ele vem dizer para a gente que a montanha é a nossa vida. Qual o caminho que a gente vai percorrer durante a nossa vida? É o caminho da fé? É o caminho do estudo? É o caminho do aprendizado? É o caminho da aceitação de que eu preciso aprender, de que eu preciso trabalhar um pouco mais, que eu preciso fortalecer a minha fé, eu preciso ter fé em Deus e ter fé em mim, que eu preciso ter fé nas pessoas que estão ali ao meu lado, me ajudando nessa caminhada. O capítulo conta também da parábola da figueira seca, que vem muito de encontro com isso tudo que a gente está estudando hoje no capítulo. Ele nos conta que Jesus saía de Betânia com seus discípulos e alguns seguidores, e durante o caminho Jesus teve fome. E ele avistou uma figueira super bonita, uma figueira cheia de folhas verdes, e foi até essa figueira. Ao se aproximar da figueira, ele percebeu que a figueira não tinha um fio. Ela era simplesmente uma figueira bonita. E Jesus olha para essa figueira e diz assim: que ninguém coma de ti nenhum fruto. E segue sua viagem. No outro dia, eles passam novamente por essa figueira e os apóstolos percebem que a figueira estava completamente seca, que ela era uma figueira esturricada. E no dia anterior, ela não tinha frutos, não tinha figos, mas ela estava uma figueira lá viva, forte, bonita, cheia de folhas. E Pedro questiona Jesus. Fala: Jesus, o que aconteceu? Que ontem a figueira estava viva e hoje a figueira está morta. E Jesus diz a ele a seguinte frase: tende fé em Deus. Todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, sem hesitar no coração, tudo o que tiver dito acontecerá. Tenha fé em Deus. Ele linka a parábola da figueira seca ao que nós estamos falando, né, que remete ao capítulo que é a fé que remove montanhas. E o que Jesus quis dizer? Que não basta ter uma aparência bonita, ser uma árvore cheia de folhas verdes e não produzir nenhum fruto. Trazendo isso para nós, é o símbolo das pessoas que têm senão aparência, né? Pessoas que têm poucos frutos internos, que ainda não produzem frutos, que ainda não dão frutos. Pessoas que não produzem nada de bom. Palavras que agradam os ouvidos, a fala é muito boa, é muito interessante, mas que não tocam o coração, né? Podemos aí dizer os falsos profetas, talvez. Temos meios de ser úteis e não somos. O tanto que a gente pode fazer por nós, em primeiro lugar, que tudo começa em nós, e pelos outros, e nós não fazemos nada, ficamos paralisados às vezes, não temos fé o suficiente para colocar toda essa energia e nos transformarmos, nos melhorarmos e levarmos essa energia para as pessoas que precisam tanto da gente. Árvores com folhas e sem frutos, que não produzem bem nenhum para a humanidade. Não basta não fazer o mal, nós temos que fazer o bem também. E nós temos todas as ferramentas, né, para transformar essa beleza externa em uma beleza interna, que é a beleza bem vista aos olhos de Jesus e aos olhos de Deus, né? E é através do estudo, é através da caridade, é através do amor, é através do trabalho, é através da nossa reforma íntima, né? Nós vamos nos conhecer, nós vamos nos descobrir, nós vamos trabalhar a nossa fé e nós vamos produzir frutos bons, começando por nós mesmos. E a fé é a mãe da esperança e da caridade, o capítulo cita. A fé proveitosa, ela é uma fé ativa, ela é uma fé atual, ela é uma
fé renovada, é uma fé fresca. A esperança é a consciência da fé. A partir do momento que nós temos esperança, nós estamos tomando consciência da nossa fé. A fé, a caridade e a esperança, o capítulo cita que ela é uma trindade inseparável, elas caminham juntas, as três, a fé, a esperança e a caridade. A fé dá esperança às vontades de Deus. Nós temos esperança de se cumprir em nós a vontade de Deus. A fé, ela é renovada, ela tem que estar sempre atual, sempre fresca. E nós temos que alimentar essa fé. A fé, ela não pode ser uma fé sem controle, uma fé cega. Ela tem que ser uma fé sincera, uma fé que arrebata, que é uma fé de exemplo. Quantas pessoas ao nosso redor são pessoas que têm uma fé forte, uma fé fervorosa, uma fé que chega a mostrar pra gente que é possível em momentos que a gente se encontra em grande dificuldade, né? Ele cita também que a fé, ela não pode ser uma fé descontrolada, ela não pode ser uma fé cega, porque ela nos leva ao fanatismo. Ela tem que ser uma fé raciocinada, uma fé trabalhada, uma fé estudada, uma fé entendida. Nós temos que entender da nossa fé. Nós temos que estar familiarizados, com intimidade com a nossa fé. E isso vem de um exercício de conhecimento próprio e de testar mesmo a nossa fé. Saber os desafios que nós temos e colocar ali todas as nossas esperanças. E à medida que nós formos conseguindo melhorar e perceber que a gente está conseguindo fortalecer essa nossa fé, nós vamos ficar mais íntimos com ela, mais tranquilos com ela. O capítulo cita que amar a Deus e ter fé porque a gente ama e crer nas promessas de Deus para nós. Crer que Ele sabe o que é melhor para nós. É a confiança. A confiança, a esperança na nossa fé. Nós vamos crer em Deus, nós cremos em Deus, e nós temos que ter essa esperança renovada e essa fé renovada. Elas caminham juntas, elas estão sempre juntas. É uma relação de intimidade, realmente. E raciocínio, estudo, entendimento. Nós vamos buscando entender melhor a fé em Deus, a fé na medida certa. A fé, ela não pode ser nem muito e nem menos, né? Nem mais nem menos. É uma fé equilibrada, uma fé que nos dá tranquilidade, uma fé que me estimula, né? A fé que me dá forças. Em primeiro lugar, eu tenho que ter fé em mim, para ter fé em tudo que está ao meu redor. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em mim e eu passo a ter fé na vida, fé nas pessoas, acreditar que as pessoas podem ser melhores, como eu posso ser melhor, como eu vou me transformar, eu posso acreditar na fé, ter fé que as pessoas vão ser pessoas melhores, fé em dias melhores. Nós estamos passando por provas aí nesse último ano e é um excelente exercício de fortalecimento da nossa fé, que as coisas vão melhorar, que tudo que está acontecendo é para o nosso progresso, é para o nosso aprendizado, para a nossa descoberta e dos potenciais que nós temos e dos frutos que nós podemos dar. Ter fé em dias melhores, né? Fé para seguir adiante, fé para levantar todo dia da cama e falar hoje vai ser um bom dia e eu tenho fé de que eu terei um bom dia e assim é. Fé para superar as dores que surgem no nosso caminho. Muitas vezes nós temos que ter uma fé forte, uma fé firme para poder superar determinadas situações e reabastecer e renovando essa fé à medida que as dificuldades vão sendo vencidas. Nós vamos tendo a certeza de que a nossa fé está sendo trabalhada, mas ela precisa ser renovada e ser abastecida. E como que nós renovamos a nossa fé? Através do estudo, através do exemplo, através da troca com as outras pessoas que estão nessa caminhada de fé conosco. E nós nos abastecemos como? Nós nos abastecemos através das nossas orações, através das nossas exemplos e situações que a vida nos coloca para nos mostrar que vale a pena ter fé. Através das obras de Deus, a gente se reabastece na natureza, a gente se reabastece com o sorriso de uma criança,
A gente se reabastece respirando e percebendo o nosso corpo, a nossa circulação. A gente se abastece aqui através do nosso evangelho, esse estudo maravilhoso que a gente vem fazendo toda semana e que tem sido de grande valia para mim, eu acredito que para todos vocês. A gente se abastece no nosso trabalho espiritual, no Salve, no nosso trabalho onde quer que a gente venha trabalhar. A gente se abastece nas nossas preces diárias, nas nossas vibrações. Então essa fé, ela é renovada quando eu digo que ela é abastecida e que ela é nutrida por tudo que a gente vem buscando. E por todas as ferramentas que a gente tem aí à nossa disposição e que Jesus deixou para a gente, esse evangelho que é uma maravilha, que nos ensina tanto. Então a gente tem muitas ferramentas de reabastecer a nossa fé e de fortalecer a nossa fé. Eu acredito que essa troca que nós estamos fazendo nesse momento é um excelente exercício de troca de fé, de renovação, de, de esperança, realmente, né? De que nós seguiremos firmes aí nessa caminhada e que seremos vitoriosos aí com a nossa fé bem forte, bem fortalecida. E nós temos que ter fé em Deus, eu acredito em primeiro lugar, e o capítulo cita para nós que nós temos que ter fé em Deus para depois nós termos fé em nós mesmos. Acreditar que Deus sabe de todas as coisas, que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso aprendizado, é para o nosso progresso, é para o nosso estudo. Então, levar uma vida com calma, com serenidade, observando o que eu disse no início aqui, que a beleza é observar o caminho. Vão ter dificuldades? Vão ter dificuldades. Vão ter dias ótimos, sim, excelentes, dias alegres, felizes, mas vão ter dias de sofrimento, dias de dor, dias de tristeza. E é aí que a gente tem que colocar a nossa fé em prática, não é? É o que o capítulo fala para a gente o tempo inteiro, de trabalhar essa fé, exercitar a nossa fé, fortalecer a nossa fé. Esse entendimento de que nós temos que ser além das nossas aparências e sermos o que nós temos por dentro de belo, para trabalhar essa árvore que pode vir a dar muitos frutos bonitos, e que nós temos todo esse potencial à nossa disposição. É só ir trabalhando aos pouquinhos, com paciência, com amor, com caridade por nós mesmos. Como eu já tinha dito anteriormente, volto a repetir, porque eu acho que é muito importante a gente afirmar que tudo começa em nós. Nós temos tudo, nós somos a centelha divina. Então essa fé está aqui para ser trabalhada, para ser lapidada, para ser fortalecida. Então temos que ter fé em Deus, para ter fé em nós mesmos, para ter fé na vida, trabalhar a fé e trabalhar o amor de Deus em nós o tempo inteiro. Então eu acho que ficou claro tudo que esse capítulo tinha a dizer para a gente, da potencialidade que nós temos, de todo esse poder de transformar tudo que nós quisermos, que a gente pode fazer muito mais do que nós fazemos, como Jesus mesmo disse lá no início desse capítulo, que se a gente tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderíamos fazer muito mais do que ele fez. Então é acreditar que nós podemos, que essa força está em nós, que nós somos a centelha divina e que a fé que habita em mim, ela pode ser muito maior. E vamos trocar energias, trocar experiências a respeito da nossa fé, vamos nos fortalecer, vamos ser a fé do irmão quando ele precisa da gente, porque às vezes a caminhada fica difícil, de mãos dadas e juntos a gente consegue fortalecer a nossa fé. E vamos andar no caminho do bem, andar no caminho da paz, andar no caminho do amor e da caridade, que ela com certeza nos leva até a fé. Eu vou parafrasear aqui Gilberto Gil, quando ele diz que andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, e isso é realmente muito verdade, né? Então eu desejo para todos vocês uma fé forte, uma fé entendida, uma fé renovada, uma fé tranquila, mas ao mesmo tempo uma fé poderosa. Então a fé que mora em mim saúda a fé que mora em vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado desse evangelho. Para mim foi uma delícia fazer esse estudo e agradeço do fundo do meu coração por essa oportunidade. Muito obrigada, um salve carinhoso e cheio de fé para todos nós. Tchau, tchau.